Olá, eu sou a professora Flávia Della Lúcia, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Estarei nesta aula com vocês abordando o conteúdo vitaminas e carotenoides dentro da disciplina Componentes Funcionais em Formulações e Matérias-Primas Alimentares. O enfoque é no processamento e no armazenamento destes alimentos, verificando quais as alterações possíveis de acontecer nesses processos que possam vir a alterar esse teor dos componentes funcionais. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante a aula. E espero também que qualquer dúvida entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo fórum. Componentes funcionais, informações e matérias-primas alimentares. Vamos falar de vitaminas e pigmentos naturais nessas duas aulas. Inicialmente, temos que mencionar que o teor de fitoquímicos e ou nutrientes, eles podem ser destruídos, intensificados, reduzidos, alterados por diversos fatores que possam estar acontecendo dentro do ambiente doméstico ou até mesmo na indústria de alimentos. E conhecer aquilo que pode alterar o teor desses componentes bioativos, nutrientes, é importante para que a gente consiga o efeito funcional que tanto buscamos nos alimentos do nosso cotidiano. Então, conhecendo essas alterações que ocorrem nos alimentos, no processamento, na estocagem, pode nos ajudar a orientar na escolha correta, no processamento adequado, na escolha do processamento adequado do alimento, de modo que tenhamos ao final o efeito desejado, né? Aquele efeito funcional que tanto buscamos. Nos alimentos acontecem, então, várias alterações. Então, através do oxigênio, do calor, do ácido, de várias componentes presentes nos alimentos, atividade de água, temperatura, o próprio processamento, o corte, vão expor a matriz do alimento, uma matriz complexa, que está ali presente lipídios, carboidratos, proteínas, e nessas reações que acontecem vão formar peróxidos, vão formar carbonilas reativas, e isso tudo vai atingir, alterar, né, reagir com os componentes que já estão ali, levando a principalmente sabor indesejável, cor indesejável, perda do valor nutricional e até mesmo a perda da textura, que é um componente muito importante para o produto. Então, temos que estar atentos às reações que ocorrem nos alimentos para evitar, principalmente, a ação dos peróxidos, das carbonilas reativas, sobre os pigmentos, as vitaminas, e tudo isso vai ser discutido ao longo dessa aula, de modo a gente conseguir entender como isso ocorre nos alimentos e no processamento deles. O que mostra nessa tabela alguns exemplos de relações de causa e efeito que são associadas a essas alterações, né, no alimento durante a manipulação, armazenamento e processamento. E chamando atenção aqui para as vitaminas e carotenoides, a gente observa, né, que as contusões em frutas podem levar à ruptura celular. Essa ruptura celular
libera enzimas e também deixa que o oxigênio fique disponível para que ocorra as reações anteriormente mencionadas. Então, reações de oxidação, reações enzimáticas, que vão levar alterações de textura. Nas frutas, por exemplo, vai ter o amaciamento excessivo, né, que já acontece ali pela confusão na fruta. Alteração de sabor, pela alteração ali dos lipídios. A cor pode modificar por ação de enzimas de escurecimento e até mesmo o valor nutricional por alterar a composição, a estrutura da própria vitamina, fazendo com que ela perca sua biodisponibilidade. E o próprio aquecimento, né, desse alimento depois pode alterar proteínas, alterar também os lipídios e fazer com que ocorra alteração da sua estrutura, levando a sabores indesejáveis, ranço e diversas alterações que podem acontecer. Claro que a gente tem muitas tecnologias hoje, são chamadas tecnologias emergentes ou tecnologias limpas, que diferente das convencionais, né, pasteurização, esterilização, aqui exemplificando, não tem uma transferência de calor tão excessiva, né, porque na pasteurização, na esterilização, ocorre essa transferência de calor. E essa transferência de calor pode promover limitações, né, porque redução da funcionalidade dos alimentos, porque eu vou degradar compostos sensíveis ao calor, principalmente vitaminas que são mais sensíveis, antioxidantes, proteínas. E essas tecnologias emergentes, né, que são chamadas também tecnologias limpas, vão vindo de encontro com uma busca de uma qualidade melhor no produto final, ao mesmo tempo que vai manter ou aumentar a sua vida de prateleira. Os compostos funcionais, eles vão merecer destaque nesse caso, porque a gente consegue, dessa forma, poupá-los, né, desse calor excessivo, né, porque a gente sabe que eles são muito sensíveis, reativos, né, e vão ser sujeitos às perdas no processamento e estocagem do produto. A gente sabe que algumas das que estão vindo agora mais utilizadas são principalmente a microencapsulação, a filtração por membranas e alta pressão hidrostática, né? E também existem outras técnicas que também são usadas e que vão também sendo aplicadas aos alimentos com o intuito de evitar essa perda excessiva desses alimentos, desses nutrientes. Desculpa. Então, falando um pouco dessas tecnologias emergentes, no caso da microencapsulação, a gente vê sendo utilizado um revestimento fino, né, partículas sólidas, gotas de líquidos são revestidas, então existe um revestimento fino, ou até mesmo por meio de dispersão, que vai fazer com que esse componente bioativo seja protegido e possa chegar até o consumidor de forma a não degradar, ou até mesmo conseguir que chegue até o estômago, o intestino, sem ser degradado e tenha no final o seu efeito funcional. No caso da filtração por membrana, são membranas finas que vão filtrar esses produtos, né, o alimento em si, e vai eliminar
reter ou até mesmo clarificar sucos, por exemplo. E nesse processo de filtração eu posso ter tanto no líquido que foi no retentato, que é o que ficou retido nessa membrana, uma concentração desses compostos bioativos, e eu posso ter também no líquido que foi, por exemplo, no caso do suco, no líquido que foi filtrado, uma concentração menor desses compostos bioativos, ou maior, né? No caso, normalmente, esses conteúdos bioativos no líquido ficam menores. Então, no que fica no filtrado, ele vai ficar uma concentração maior, e esse filtrado pode ser utilizado até mesmo para formulação para a separação desses compostos de uma maneira mais tranquila ou até mesmo mais estável, sem tanta alteração desses compostos bioativos, já que eles são sensíveis, certo? Uma outra muito usada também, né, que tem sido utilizada aqui no Brasil, começa a ser utilizada, mas já tem alguns estudos sobre ela, é a alta pressão hidrostática. Ela seria uma técnica onde a aplicação de pressão hidrostática, que é uma pressão elevada, tá? Extremamente elevada, com a intenção dessa destruição de micro-organismos e enzimas, né? Eu posso, nesse caso, né, submeter o alimento a uma pressão, e essa pressão, né, é feita no alimento por em torno de uma... o alimento é colocado água nesse equipamento, e a pressão é exercida com o alimento em água, e ele vai fazer com que você tenha ali a pressão uniforme e por todo o alimento, né? E essa pressão é instantânea, então não vai romper ligações mais fortes, ligações covalentes dentro do alimento, e isso vai fazer com que não tenha tanta alteração, né, nas características sensoriais do alimento, tá? Esses métodos podem ser combinados, tá? Então, existem estudos falando sobre isso, mas todas essas tecnologias são ainda bem recentes, né? A extração supercrítica, que vai ser utilizada para a extração de compostos de uma matriz, normalmente uma matriz sólida, através do CO2, que é o mais utilizado, né, no estado supercrítico, que vai extrair compostos bioativos. Os pulsos elétricos, que vão fazer com que a gente tenha 2 eletrodos, o produto passa por esses eletrodos e os pulsos de alta intensidade são emitidos no alimento, numa curta duração, e isso vai fazer com que a destruição dos micro-organismos ocorra e uma mudança na membrana desse micro-organismo, uma mudança que vai ser irreversível e vai fazer com que aquele micro-organismo seja destruído. No caso do aquecimento ômico, a gente tem uma passagem de corrente elétrica alternada de baixa frequência através desse alimento, né? E essa corrente elétrica vai gerar calor, né? Devido à resistência elétrica do próprio alimento. Então, vai gerar calor, e isso vai ser um calor por todo o alimento, não necessitando daquele procedimento agressivo da pasteurização ou da UHT, né? Ok? Vamos dar um enfoque, então, né, nesse caso de compostos ativos, para a escolha adequada da tecnologia. Porque os parâmetros que a gente usa para a tecnologia dos alimentos devem nortear essa aplicação dessa tecnologia, porque a gente tem que sempre pensar na aplicação dessas novas tecnologias para garantir e preservar a qualidade
funcional desse alimento que a gente busca, tá? Então, essas tecnologias que eu já citei, principalmente, né, a microencapsulação, a alta pressão endostática, a microfiltração, já são realidades comerciais, né? E a indústria já tem usufruído benefícios, né? Sobre isso, com a preservação das qualidades sensoriais e nutricionais e funcionais também dos alimentos, tá? Vamos então agora falar das vitaminas, ok? As vitaminas é um grupo heterogêneo, ou seja, tem composição química diversa, são chamados de micronutrientes e atuam desempenhando funções específicas e individuais, né, de crescimento, reprodução, manutenção. Chama atenção o papel das vitaminas também no papel dela nos mecanismos biológicos, pois muitas delas atuam como antioxidantes e também assim na modulação das atividades celulares, que vai ser considerado muitas vezes mais importante que a função antioxidante, né, na prevenção de doenças. Então envolve o controle do crescimento, da diferenciação das células, da comunicação e também na função antioxidante. Então ela tem esse papel muito importante nos mecanismos biológicos e isso vai fazer com que a gente tenha um apreço, né, no estudo pelas vitaminas. Isso é importante mencionar, porque muitas das vezes a gente não conhece a estrutura dela e a função daquela vitamina e como elas são presentes nos alimentos em pequenas quantidades, são considerados micronutrientes. Muitas das vezes a gente não estuda profundamente quais alterações que elas podem estar sofrendo no processamento. E são diversas, mesmo porque elas são um grupo muito heterogêneo, composição química diferente, então as alterações são diversas. As que são mais estudadas com efeito quimioprotetivo são a vitamina E, C e E, juntamente com os carotenoides, que têm sido estudados como efeito antioxidante nesse sistema biológico, conforme eu já falei, principalmente com a sua atuação no processo carcinogênico e o estado oxidativo crônico. Então, principalmente na fase de promoção. Em relação aos aspectos tecnológicos da vitamina C, é importante falar que é importante a cocção rápida e a alimentação de tempo de exposição ao ar para reduzir essas perdas, claro. E as quantidades de flavonoides elevadas presentes nas frutas, elas podem exercer um fator positivo, diminuindo essas perdas, né? Porque eles agem como inibidores da oxidação delas, complexando com os metais que estão presentes ali nos sucos. E aí esse efeito sinergístico, né, pode ajudar a manutenção, né, da quantidade da vitamina C ainda, uma quantidade boa. Então, como eles normalmente estão presentes nos alimentos, tanto nos vegetais, nas frutas, né, os flavonoides e as vitaminas C, eles podem agir em conjunto, né? Então, os flavonoides têm esse efeito protetor, né, da oxidação da vitamina C. Em alimentos embalados, que foi retirado o oxigênio estável, né, desde que estocados a baixa temperatura e não expostos à luz. Também sulfitos e metabisulfitos, que são normalmente utilizados em sucos de frutas ou bebidas, né, como conservantes,
eles têm efeitos também estabilizantes sobre a vitamina C. Então, esse efeito de equilibrar, né, a, a vitamina C, estabilizar para que ela não seja oxidada. No caso do BHT, BHA, propilgalato também protege. E esses outros aditivos têm que ser bem estudados, a presença deles nos alimentos, porque eles podem estar protegendo a vitamina C dessa oxidação, porque também eles são antioxidantes. No caso do leite HT, tem a perda da atividade, né, como já disse para vocês, por causa da temperatura elevada, então tem uma perda de 20% da atividade. E aí acaba que aquecimento rápido, branqueamento, pasteurização vão prevenir essa ação enzimática que oxida a vitamina no pós-processamento e a estocagem. Quer dizer, prestar atenção nessa combinação de aquecimento rápido e para prevenir a ação enzimática que oxida a vitamina no pós-processamento e na estocagem, né? Então, quando a gente faz o aquecimento para inativar polifenoloxidases, toconoxidase, peroxidase, às vezes esse aquecimento acaba fazendo com que a vitamina C seja perdida também, então acabam sendo indiretamente responsáveis pelas perdas. Aqui um estudo de 2013, onde verificou-se a estabilidade de vitamina C em suco de caju fermentado com lactobacillus casei, né? Então, esse suco foi armazenado sob refrigeração por 42 dias. E verificou-se que no suco controle, né? Esse suco que não foi fermentado nem adoçado, houve uma perda de 40%. E essa perda nos sucos que foram fermentados foi menor, tá? Isso mostra que talvez esteja acontecendo uma perda diferente quando tem a fermentação, porque a fermentação pode estar expondo esses componentes voláteis, né? Voláteis não, desculpa, eles podem aumentar o teor desses antioxidantes fenólicos e por causa da fermentação ali do próprio produto, pode aumentar, isso já mostrado em alguns estudos que a fermentação por lactobacilos pode aumentar o teor de fenólicos e esses antioxidantes fenólicos podem poupar a vitamina C, né? Então, no caso da fermentação seria benéfico e no caso de adoçar ou não, o adoçado foi uma menor ainda redução, talvez por favorecer uma ação melhor do lactobacillus pela adição do açúcar, tá? Isso eu não sei informar nesse estudo como que atua aí o açúcar, mas parece que tem um efeito positivo também, pequeno em relação ao adoçado, mas parece que tem. No caso de um estudo de 2005, com repolho minimamente processado, né? Esse repolho foi processado, minimamente processado, então é submetido à lavagem, né, em água, higienização, sanitização, embalagem, né, o corte, a embalagem depois. Então, é um alimento que foi muito exposto, né, muito injuriado. Então, ele pode ter uma redução dessa atividade da vitamina C por exposição, né, ao oxigênio e às enzimas. Ele foi embalado em bandeja de PVC com filme, bandeja de poliestireno com filme, bandejinhas de plástico, e também embalagem de polietileno PET, né? Então, verificou-se que
depois de 15 dias, nas 3 temperaturas, 0 graus, 5 graus e 10 graus, houve redução da vitamina C. Só que na PVC a redução foi menor quando comparado com a embalagem PET. Né? Houve uma redução em torno de 43% na embalagem PET a 10 graus e 0,5 não diferiram estatisticamente entre si. O que aqui mostra é que só de cortar, sanitizar, né, todos esses processos e a armazenagem vai fazer uma redução bem grande, né? 43% na PET, embalagem PET. E independente da temperatura, teve redução em todas, né? Todas as embalagens, toda temperatura. E a embalagem PET, ela tem menor permeação do CO2. Então, o CO2 preso ali junto com o alimento favorece o metabolismo e isso vai estar diminuindo o teor de vitamina C. Então, explica esse processo. Aqui um outro estudo, Oliveira 2012, com suco de manga armazenado em garrafa PET. Colocou-se em estufas em temperaturas de 25, 35, 45 graus, iluminação, né, por 120 dias. Né? Então, esses sistemas forçam ao alimento a uma temperatura, né, que possa estar sendo obtida na estocagem, né, no supermercado, iluminação, né, e por 120 dias. Verificou como que o ácido ascórbico nesse suco de manga, né, se comportou. Então veja que com o passar do tempo, observe, né, o teor foi diminuindo, né, com 25 graus, né, todos eles já, ao final de 120 dias, todos eles já tinham tido uma redução, né, porque no tempo zero 26 miligramas e ao final de 120 dias a gente tinha reduções significativas, né? 25 graus foi 16, a 35 graus foi 10 miligramas e a 45 graus foi 9 miligramas. Ou seja, aqui do lado mostrando a porcentagem de perda, né? De 37%, né? Mantendo a temperatura de 25 graus, que é a temperatura ambiente. Só de estar dentro de embalagem PET, de ter sido processado, de estar sob iluminação, ele já tem uma perda de 37% nesse teor, né? Um outro estudo, né, falou sobre as perdas de vitamina C em hortaliças em restaurantes, né? Foi um estudo que eles avaliaram vários hortaliças em restaurantes comerciais e institucional. Então verificou que essas perdas foram muito elevadas, né? Em torno de 32,9% a 71,3%. Então, aqui mostra, né, que é importante a gente orientar em restaurantes também a questão do armazenamento, pois verificaram que essas perdas foram principalmente no armazenamento, que é a etapa onde teve a maior perda do conteúdo da vitamina C nessas hortaliças, tá? Então, como acontece de esses alimentos serem adquiridos, eles já vêm do campo sofrendo várias injúrias, é armazenado, às vezes compra-se uma quantidade de alimentos, frutas, vegetais, esses vegetais ficam lá armazenados por um longo tempo. Esse armazenamento por longo tempo vai fazendo com que o vegetal vá perdendo, né, o seu conteúdo ali, e por causa mesmo do metabolismo, porque o vegetal, ele continua com o seu metabolismo depois que ele sai da planta mãe. E aí, quando você coloca ele sob uma condição diferente, um armazenamento frio ou um armazenamento com luz, ou fica muito tempo armazenado, essa vitamina C vai sendo consumida pelos processos metabólicos que vão acontecendo ali, tá?
Então a gente tem que entender que a vitamina C é um componente dos mais sensíveis à perda nos alimentos, e ele é um indicador de severidade na manipulação e processamento. E se a gente fizer o controle dela, a gente vai reduzir essas perdas muito exageradas que podem estar fazendo com que outras vitaminas também sejam perdidas. Então, controlando a vitamina C, a gente controla também, conhecendo o teor dela, das perdas dela nos processamentos, a gente controla também as demais vitaminas, a perda delas. Um outro estudo avaliou o suco de laranja processado por alta pressão, por campo elétrico pulsado e pasteurização lenta, ao longo de 40 dias de armazenamento a 4 graus. Então, utilizou 3 diferentes processos, né? Alta pressão, campo elétrico pulsado e pasteurização lenta, né? Após o tratamento, né, todos os sucos de laranja tratados já apresentaram diminuição, tá? Foi menos que 8%. Ao final do armazenamento, né, depois de 40 dias a 4 graus, os sucos em alta pressão, processados em alta pressão e pasteurização lenta, apresentaram perdas de 14% e 18%, respectivamente. Então, quer dizer, no caso da pasteurização lenta, foi maior a perda do que alta pressão, mostrando ali que a gente tem na alta pressão, a gente tem uma proteção dessa vitamina C, não é tão agressivo quanto a pasteurização, mas também tem perda. E o suco processado por campo elétrico pulsado apresentou as maiores perdas, ou seja, 31%. Então, sempre é importante verificar o processamento, né, para esse produto, né, pode ser diferente do que com outro produto, tá? E o próprio processamento já, todos eles já vão perder em torno de 8% nesse suco de laranja, tá? Todos esses 3 perderam 8%. E o armazenamento de 40 dias, né, sob refrigeração, 4 graus, né, sob temperatura baixa, mesmo assim, a gente teve perdas muito altas no processamento do campo elétrico pulsado. Então, o que é importante falar da vitamina C? Então, a vitamina C, claro, alimento fresco vai ter mais disponibilidade de fonte, né? É uma fonte mais disponível dessa vitamina e a gente tem que incentivar a possibilidade desse consumo fresco, quanto mais fresco, mais biodisponível essa vitamina, é mais fácil de acessão. Se eu processar esse alimento, eu tenho que avaliar o processo que vai minimizar a lixiviação no processamento, né? Então, evitar deixar esse alimento em água fervente, cozinhar no vapor, no micro-ondas ou refogá-lo rapidamente, né? Para diminuir o tempo de contato que ele fica exposto ao ar, né? Verificar o efeito dessas enzimas endógenas e exógenas, né, do próprio alimento e de micro-organismos que possam estar presentes ali naquele alimento, né, e verificar as reações também entre alimento e embalagem, porque a permeação de oxigênio, a retenção de CO2 dentro da embalagem, no caso dos minimamente processados, podem sim fazer com que essa redução seja maior, tá? E sempre garantir as condições do meio ambiente, né, desde a colheita até a distribuição do produto final. Então, garantir que o alimento não seja injuriado, não deixe o alimento sendo exposto à insolação solar excessiva, a injuriarem demais o alimento no processamento do campo, até os grandes distribuidores, né? Também lá na distribuição desse produto, garantir a cadeia de frio para evitar a aceleração do processo de senescência desse produto, né? Garantir que o processamento também dele, do processamento propriamente dito do alimento,
ele tenha esse alimento o mais, ele tenha a vitamina C mais biodisponível possível, né? Que eles tenham, que os alimentos processados tenham um valor nutricional alto e seja seguro. Então, para garantir a segurança e o alto valor nutricional, a gente tem que estudar muito bem o alimento, a matriz do alimento e tudo isso que envolve o processo, né? Todos os processos, todas as interações do alimento e também garantir que seja monitorada a vitamina C. Então, chama atenção aqui para a vitamina C ser um indicador de perda de outras vitaminas, por ser muito sensível, ok? Então, é isso. No caso agora da vitamina E, né? A vitamina E, ela tem desempenhado um papel importante na prevenção de doenças degenerativas e tem sido estudada, né, utilizada nos alimentos como antioxidantes. Tá? A vitamina E é uma família de compostos, né, não é com vários compostos de ocorrência natural, né, são os tocoferóis e os tocotrienóis, eles são sintetizados pelas plantas. As fontes mais importantes são os óleos de semente de planta, né? Tem o poder antioxidante biológico de proteger as estruturas lipídicas das membranas da célula, dos radicais livres, né? E apresentam certa estabilidade na ausência do oxigênio, tá? Ela é muito estável ao calor, não é destruída durante o cozimento normal de carnes e verduras, e em óleos vegetais são bastante estáveis, né? Então, normalmente se utiliza vitamina E nos óleos, né? Às vezes até de adição, para impedir o início da rancificação, né? Mas essa pode, inevitavelmente vai acontecer, né? Vai formar peróxido, né? Que vai superar a presença dos tocoferóis, que vai, ao final, causar a oxidação desse produto ao longo do tempo. Então, quer dizer, existe a oxidação, tá? Mas a gente tenta controlar isso com uma estocagem adequada, tá? Os alimentos ricos em vitamina E são esses, né? Mostrando aqui. E também as estruturas químicas dos tocoferóis, ok? Principais estudados. A atividade da vitamina E tem uma perda muito rápida na fritura, tá? O processamento do grão do trigo até a farinha, como já disse, tem uma perda de até 92% pela retirada do germe, tá? E até mesmo da farinha. O óleo de girassol, perda de 55% após 3 meses de estocagem de temperatura ambiente. Então, quer dizer, tem perda sim, uma perda muito grande, mais da metade, né? O fubá tem perda de 35% após 6 meses, né? Por isso que normalmente esses produtos têm 6 meses ou até menos de tempo de validade, justamente porque essas perdas muito grandes vão gerar um gosto estranho, ranço, né? Justamente pela oxidação dessas vitaminas, né? Pela luz e pela alteração desses constituintes da vitamina E e outros também, né? Nesse experimento mostra a questão da pasteurização rápida, lenta e pulsos elétricos de alta intensidade, né? São processamentos diferentes, onde eles submeteram o leite desnatado e o leite desnatado que foi ultrafiltrado, tá? Pela filtração por membranas, né? E eles avaliaram as vitaminas, tiamina, riboflavina, ácido ascórbico, né, que são hidrossolúveis, e o colecosoferol, vitamina D e tocoferol, né? E submeteram, né, a diferentes campos elétricos, né, voltagens, né, de campos elétricos e em diferentes temperaturas. O que eles observaram? Que tiamina, riboflavina, colecosoferol e tocoferol não foram afetados nesses 3 processamentos, tá? Pasteurização lenta, rápida, pulso elétrico, né? Isso não teve alteração. Mas o ácido ascórbico ele teve uma degradação significativa, tá?
e mostra aqui também a sensibilidade do ácido ascórbico frente às outras vitaminas. Mas a vitamina E não foi afetada, tá? Então é bem estável. Nesse outro trabalho, avaliou bala de gelatina, né, e vidro de prateleira. Eles processaram em duas temperaturas diferentes, essa bala de 70 a 80, e verificaram o efeito da ausência e presença do ácido cítrico nessas balas, né? E a que foi mais afetada pelo processamento foi a vitamina E, que teve uma perda média de vitamina A, que teve uma perda média de 25%, seguida da vitamina E com perda média de 12%. Tá? Então, o processamento a diferentes temperaturas, 70 e 80, pode ter perda, tá? 70 a 80 graus. Então, a A é mais sensível que a E. Em relação à temperatura, os autores observaram que aumentando a temperatura de 70 para 80 foi encontrada uma redução na concentração média de vitamina A para 37%. E a vitamina E não foram encontradas diferenças, tá? Então, quer dizer, a vida de prateleira desse produto mostra que a gente tem redução da vitamina A em 93% e 24% da vitamina E depois que eu estoquei 6 meses dos produtos, né? E o ácido cítrico foi benéfico para estabilizar a vitamina E, tá? E verificou também que os teores de vitamina A foram mais protegidos sem adição do ácido cítrico. Ou seja, os próprios aditivos colocados, né, com a intenção de acidificar o meio e proteger, podem ter comportamentos diferentes em relação às vitaminas. Uma ser mais protegida e a outra não. Tá? Então, em relação às vitaminas, né, concluindo, a perda desses nutrientes, né, dependente da natureza química dos alimentos e do processamento aplicado, né, deu para ver que é muito variável. Normalmente, as pesquisas envolvendo vitaminas estão mais direcionadas, em sua maior parte, para os aspectos médicos e nutricionais, e muito pouco se encontra na literatura sobre as perdas ocorridas durante o processamento de vegetais, de animais, né? E os vegetais, os tecidos, eles mantêm suas atividades enzimáticas durante a colheita, o abate, e no caso dos vegetais, continuam ali com o seu metabolismo até dentro da embalagem minimamente processada ou na gôndola do supermercado. Então, tudo isso pode contribuir para que as alterações das concentrações das vitaminas do alimento sejam mudadas, né, ao longo do processamento da estocagem. Então, tem que se observar a estabilidade das vitaminas, né, que é variável, né? Por exemplo, no caso da biotina, ela é estável, né? Bem estável, bem repouso, e no caso da vitamina C, que é muito instável, tá? A gente tem que sempre procurar procedimentos adequados, armazenamento adequado, né? Processamento adequado, manipulação adequada, para que a gente possa minimizar essas alterações, né? Então, esses novos processos industriais devem minimizar essa degradação, de forma a gente aumentar essa estabilidade nesses alimentos processados, né? Melhorar o valor nutricional dos alimentos, trabalhar com fortificação, enriquecimento, biofortificação, para que a gente, ao final, não tenha os alimentos processados somente como vilões, né? Porque quando a gente processa o alimento, ele tem a necessidade, nos dias atuais, de ter um alimento mais disponível para ser comercializado e consumido. Mas, ao mesmo tempo, esse processamento muito drástico reduz esses compostos funcionais. Então, a gente tem que tentar buscar novos processos industriais que vão estabilizar esses compostos bioativos, as vitaminas, de modo geral, nesses alimentos, para que a gente possa, ao final, ter um alimento com um melhor valor nutricional.